Existe uma crítica constante que a esquerda e a extrema-esquerda fazem às pessoas de direita, que é uma retórica construída que depois acaba por ter como caixa de ressonância a própria comunicação social, que tantas vezes nos acusam de termos pouca linha de pensamento, de que não temos soluções para o país, de que basicamente o nosso objetivo é destruir o sistema, mas sem criar grandes oportunidades naquilo que são as soluções, etc, etc, etc. Bom, foi um bocadinho em torno desta questão e o facto de debatermos entre nós, entre grupos de amigos, que achámos que seria importante transpor para papel e criar um livro que no fundo fosse o expressar de algum pensamento dentro de diversas áreas da sociedade. O objetivo foi ganhando alguma forma e criámos uma tertúlia literária da qual pedimos a colaboração de pessoas que tínhamos como referência em determinados setores, que aceitaram e que fizemos uma proposta que fosse completamente partidária, que não vinculasse, porque não estávamos mandatados para tal, não vinculasse nenhum partido, que nenhuma dos capítulos tivesse uma correlação entre si e que cada um fosse responsável pelo texto que estava a escrever, não responsabilizando os outros autores. Foi nesse sentido que, em conjunto com a Patrícia Almeida, fizemos a coordenação de um livro que sai esta semana, que se chama Malhar na Esquerda, Pensar à Direita, Desconstruir Retóricas, que já está à venda em resiste.pt, e que desafiámos estas pessoas a estar presentes. A Patrícia Almeida é autora de, para além da coordenação, faz também 2 capítulos dentro do livro, já vou explicar quais. É a vice-presidenta distrital de Lisboa do Partido Chega, é assessora parlamentar e autarca também com muita experiência já há alguns anos. Enquadrando aqui um bocadinho os autores, eu escrevo um capítulo acerca da imigração que se chama Descontrolo ou Incompetência. A Patrícia Almeida escreve Crise na Saúde e o consentido desperdício dos dinheiros públicos. Fala inclusive numa parte muito concreta daquilo que teve a ver com a compra conjunta das vacinas Covid, da forma como tudo isto foi feito. O António Lagartixa. O António Lagartixa é um jovem licenciado em Engenharia e que está envolvido em diversos projetos de investimento de habitação em Portugal. Já acompanhou dentro da visão de promotor diversos destes projetos e por isso apresenta um capítulo que se chama Soluções à Direita para uma Crise na Habitação. O Eduardo Aredo é jurista, é também assessor parlamentar e faz uma crónica que é Reinventando a Justiça, os caminhos para uma reforma transformadora. Capítulo bastante interessante e disruptivo para o pensamento. O Gonçalo Sousa, quem acompanha os trabalhos, principalmente nas redes sociais, sabe quem é o Gonçalo Sousa. O Gonçalo Sousa é analista político, é empresário também, que faz sempre com o seu ar provocatório, faz um capítulo sobre economia que tem a ver precisamente com esta visão mais liberal que nós temos sobre a economia, e faz um capítulo que se chama O Capitalismo Comprou-te este livro. E depois temos a Inês Santos. A Inês Santos é uma jovem estudante de Direito, que é também assessora parlamentar e que vem falar-nos precisamente do papel da juventude e por isso tem este capítulo que é A Nova Esperança Conservadora, o despertar da juventude portuguesa. Depois temos o Luís Fernandes. O engenheiro Luís Fernandes é alguém que é autarca há muitos anos, está no mundo da política também há muitos anos. Eu já conheço o Luís talvez para aí uns 30 anos e sempre o conheci dentro da política. E sempre foi um homem muito ligado ao setor da energia, desempenhou funções com elevada responsabilidade em várias empresas da energia e vem com um capítulo que se chama Vetor Prioritário para o Crescimento Económico do País, precisamente focando-se nesta questão da energia que ele domina tão bem. O Luís Filipe é a pessoa que eu conheço que mais domina a contratação pública em Portugal. É licenciado em Direito, mas tem uma larga experiência em contratação pública, desenvolve a sua atividade profissional toda em torno desta área e faz um capítulo que é a contratação pública, os desajustes diretos, que é muito importante a nível ideológico e até como ferramenta para tanta gente poder trabalhar sobre isto. O Paulo Ralha é assessor parlamentar e foi também presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, mas tem uma visão muito interessante e disruptiva em relação àquilo que é a administração pública e por isso apresenta-nos um capítulo que se chama Para a Reforma da Administração Pública. O arquiteto Rui Gonçalves, eu conheci o arquiteto Rui Gonçalves
quando estávamos a elaborar o programa eleitoral do Chega, e trabalhei com ele dentro da área da coesão territorial, e de facto ele entende muito do que está a falar, tem uma visão muito concreta e sabe muito do que está a falar dentro desta área, e portanto o arquiteto Rui Gonçalves apresenta-nos um capítulo que se chama Beneficiar o Interior do País pela Coesão Territorial. O último autor é um autor que assina como personagem fictícia de Zé do Telhado, por uma única razão. Este autor é uma pessoa com elevada responsabilidade dentro de um órgão de polícia criminal, e as polícias não têm assim tanta liberdade como nós achamos que têm, apesar de supostamente ninguém deveria ser discriminado e a sua liberdade não deveria estar limitada. Mas nós tínhamos aqui algumas opções: ou prescindíamos da participação desta pessoa no livro, ou então criávamos uma personagem fictícia, não criando nenhum problema e não criando a eventualidade de, mais tarde ou mais cedo, a pessoa ser alvo de um processo disciplinar dentro do próprio órgão de polícia criminal. Achámos que dentro da área da segurança nacional ele era a pessoa indicada para poder fazer este capítulo, desafiámos-lo e garantimos a sua privacidade, de maneira a que não se crie nenhum problema, e portanto o Zé Telhado vem assinar um capítulo muito interessante, que é a Segurança Nacional, a realidade operacional e o que a direita tem direito. Quase que me descaía e dizia o nome do autor porque estava aqui assinado. Não vai acontecer, não vamos dizer, vai ficar como Zé do Telhado. Quem quiser adquirir o livro está em resisto.pt, é aí que será vendido, já está disponível, será enviado nos próximos dias, e é um trabalho com um objetivo claro, não é de criar nenhuma linha de pensamento, é essencialmente colocar à discussão, obrigar-nos a pensar, obrigar a criar, entre nós também, pessoas de direita, pensarmos algumas temáticas e desconstruirmos algumas retóricas, e também termos se calhar a pretensão de que depois das férias todos aqueles que tiverem a oportunidade de ler este livro venham com um argumentário e com mais capacidade de combate para enfrentar e malhar a esquerda e explicar a essas pessoas que nós temos soluções para o país, a direita tem soluções para o país, temos pensamento, e apesar disto não responsabilizar ninguém e ninguém estar conectado com nenhum dos autores, que sirva essencialmente para criar pensamento e desenvolvermos ideias entre nós. É esse o único objetivo com que estas 11 pessoas se juntaram para criar este malhar na esquerda, pensar à direita, desconstruir retóricas.